Olá, amados, tudo bem com vocês? Essa semana, o objetivo da nossa aula é revisitar, relembrar, né, não todo o conteúdo, né, nós não temos essa pretensão, mas tocar naqueles assuntos, naqueles pontos dentro da matéria agora do segundo trimestre, para que vocês possam fazer uma breve revisão e terem condições de ter um desenvolvimento melhor na avaliação que vem aí semana que vem, a avaliação do segundo trimestre. Então, nas últimas semanas, nós estudamos aí 3 diferentes conteúdos, né, que estão lá na unidade 4, 5 e 6 do seu livro. Nessas unidades você vai encontrar lá o conteúdo sobre os países desenvolvidos, os países subdesenvolvidos e os países chamados de emergentes. Então, sobre essas 3 categorias, né, de países, é que nós vamos tratar nessa revisão, porque são eles que aparecerão e serão cobrados na avaliação. Vamos lá, então? Começando aqui, esse lindo mapa, ele traz para você, né, para que você possa, assim, visualizar, né, construir uma imagem, ainda que não seja em detalhes, ainda que você não saiba se está 100%, né, mas que você tenha uma ideia, então, qual é esse universo dos países desenvolvidos? A palavra desenvolvidos já deixa claro que eu estou me referindo àqueles países que possuem, né, que são considerados ricos, né? Ou seja, que tem uma boa qualidade de vida e que, somada a essa boa qualidade de vida, tem uma economia forte, uma economia, né, que gera condições, que gera renda, que gera emprego, né? Normalmente são os países mais industrializados, então eles também são detentores de tecnologia, né, de materiais com um grau, né, de manufaturamento maior, né? Normalmente não é commodity, não são produtos primários que eles importam, né? Pelo contrário, normalmente são produtos com alto valor agregado. Então, alguns exemplos aqui, né, para que você possa construir isso na sua cabeça. Você tem aqui, né, vários países europeus, né, principalmente os países europeus, né, que a gente chama, né, da Europa Ocidental, que é essa parte mais aqui ao oeste, né, que são aqueles países que foram capitalistas, né, já há algum tempo e que não eram socialistas e que pertenciam à antiga União Soviética. Então você tem aqui países extremamente conhecidos, famosos, né, que também já conquistaram território na época das grandes, né, navegações e tudo. Então você tem aqui a Alemanha, você tem a Espanha, a Itália, Portugal, né, o Reino Unido, que são países que já vêm desenvolvendo uma economia há muitos anos, né? Então são os países que a gente chama de europeus, os países europeus. Nós temos aqui também na América os Estados Unidos e o Canadá, né, que são os 2 países aqui que também têm, né, são considerados países desenvolvidos. Aí você tem aqui na Ásia o Japão, né, o Japão e a Coreia do Sul, que são considerados aqui também países desenvolvidos. E aqui no hemisfério sul você tem as exceções, porque se você prestar atenção, né, mais aqui ao sul da linha do Equador, né, predominam países pobres, né, países que a gente chama de ou subdesenvolvidos ou em desenvolvimento. Mas a Austrália e a Nova Zelândia são exceções, são países aí do hemisfério sul e que
apresentam, né, todos aqueles critérios para ser considerado um país desenvolvido, né? Aqui na África, observe que você não tem nenhum país desenvolvido. Aqui, né, na Ásia, além do Japão, Coreia, você tem esse país pequenininho aqui, que é Israel, que apresenta uma economia relativamente, né, desenvolvida, né, com uma renda per capita relativamente bem distribuída e que por isso entrou aí nesse grupo dos desenvolvidos, né? Então aqui está, né, o mapa que mostra para você um pouco dos países desenvolvidos. O que um país precisa ter para ser considerado desenvolvido? Duas coisas importantes: economia, né, desenvolvida, sustentada, uma economia com pilares sólidos já, né, nada de instabilidade, né, normalmente vendem mais do que compram, né, então uma balança comercial equilibrada, tudo isso. Mas por outro lado também tem um outro fator, que é a questão social. Então o país, para ser considerado desenvolvido, não basta vender muito e ter uma economia que gera milhões de dólares ou, né, bilhões de reais, né? Ele precisa também reverter esse dinheiro em qualidade de vida para a população. Então ele precisa ter poucos analfabetos, ele precisa ter uma expectativa de vida alta, o que mostra que a saúde, a qualidade de vida funciona bem, ele precisa ter uma distribuição dessa renda, né? Então uma série de fatores sociais também, né? Violência, o controle, né, de todas essas questões sociais aí é preciso ter para ser considerado desenvolvido, ok? Continuando, vem agora o grupo de países que nós consideramos subdesenvolvidos. O prefixo sub quer dizer abaixo, então quer dizer tem índices, tem desempenho, desenvolvimento econômico e social, né, abaixo dos desenvolvidos. Então você tem aqui alguns exemplos típicos, né? Toda essa parte aqui da África subsaariana, central, né? Então uma grande parte dos países africanos. Você tem aqui também vários países asiáticos, né? Muitos deles que vivem em guerra há muitos anos. Então você tem o Iêmen, você tem o Afeganistão, você tem aí Nepal e vários outros países que vivem em conflito, né, há algum tempo, ou que têm uma economia extremamente precária, uma condição de vida precária. E aqui na América você tem esse pontinho vermelho aqui, que é o Haiti. O Haiti é considerado aí o país subdesenvolvido da América. Mas, Lidiana, os outros então são ricos? Calma, que na verdade essa regionalização de acordo com a economia e a questão social, ela não tem só dois grupos, né, que são os desenvolvidos e subdesenvolvidos. Ela teria então um meio termo, que seriam exatamente esses países aqui, que são chamados de emergentes, né? Se você procurar no dicionário, vai ver que a palavra emergir significa subir. Então são os países que nos últimos anos têm mostrado aí um crescimento principalmente econômico. Então tem vendido mais, tem tido um desenvolvimento industrial maior, né? Tem tido uma economia um pouco mais equilibrada. Então esses países, eles são chamados emergentes. E existem também alguns livros, alguns geógrafos, né, que vão usar uma outra palavra sinônima a emergentes, que é países em desenvolvimento. Então não tão desenvolvidos, mas estão no caminho, em desenvolvimento. Países em desenvolvimento aqui na América, né? Nós estamos aqui, o Brasil,
E aí nossos vizinhos aqui da América também, tá? O México também. E aí nós temos aqui ainda outros países, né? Alguns aqui na África e nós temos vários aqui na Ásia que também são considerados países emergentes ou em desenvolvimento. Esse mapinha aqui, ele mostra o tal do G20. O que seria o G20? Seria o grupo, né, de países, né, que eles possuem um desenvolvimento um pouco maior, né? Eles possuem aí, seria, né, os países que, juntamente com o G7, que são os países desenvolvidos, eles aí teriam uma abertura, né, uma condição de opinar um pouco mais, né, e tudo por estarem em desenvolvimento. E aí nesse mapa ele traz em verde os países que são membros permanentes do G20 e em laranja os países que são membros não permanentes do G20, né? Então o G20 seria o grupo das 20 nações que muitas vezes são consultadas para algumas decisões. E esse G20 então engloba o G7, que são aqueles países poderosíssimos, né? Que nós vimos ali no primeiro mapa, alguns deles, né? E alguns países então em desenvolvimento, que são esses países aqui, né? Que são conhecidos por terem um certo desenvolvimento, estarem com perspectivas de no futuro, né, alcançarem ou caminharem para esse progresso, para esse desenvolvimento. Tudo bem? Continuando, existe ainda um outro grupo de países, né, que é conhecido hoje como os BRICS. E é importante você saber o que é, né? Quem são esses países, até porque tem a ver conosco, Brasil, né? Quem são os BRICS? O BRICS, né? Ele não é um bloco econômico, porque ele não tem o intuito de comercializar, de uma área de livre comércio, mas ele é um grupo que se reuniu, né, para algumas tomadas de decisões e eles têm criado, né? Eles têm conquistado espaço, né? Em algumas convenções mundiais, algumas tomadas de decisão. Quem são esses países, né? A palavra BRICS, ela é a inicial em inglês, né, desses 5 países. Então, o B, né, do BRICS, Brasil, o R de Rússia, o I da Índia, o C da China e o S da África do Sul, né, com o nome em inglês. Então aqui você tem a localização desses países, né, Brasil, África do Sul, a China, a Índia e a China, aqui a Rússia e a África do Sul aqui, né? Então, esses países, eles têm aí, né, se reunido, eles têm sido convidados a opinar em algumas situações por constituírem aí um grupo de países com, principalmente na área da economia, um certo progresso e uma tendência a melhorar cada vez mais, né? Então, nós temos aí essa imagem, né? Dentre esse grupo aqui, nós poderíamos dizer que a Rússia é quem puxa o bonde, né? Ou seja, a Rússia, ela é a que oferece, né, dentre esses países, uma melhor qualidade de vida, né? Economicamente, a China, ela tem um volume, né, de vendas maior, né? Então o PIB da China ele é maior, né? Mas a China tem algumas dificuldades sociais. Então essa é a imagem aí, né, dos BRICS, para que você saiba do que se trata. Depois aqui, né, a regionalização por nível de desenvolvimento. Então nós temos, né, os desenvolvidos, os emergentes e os subdesenvolvidos. Rico, pobre e o meio termo, que fica aí no meio, né? Ou seja, o que talvez não seria justo que estivesse
entre os subdesenvolvidos, mas que ao mesmo tempo também ainda não tem pernas para fazer parte do grupo dos desenvolvidos, né? Quais são as características deles, né? Dos desenvolvidos? Uma elevada renda por pessoa, né? Ou seja, se você pegar o PIB, né, que é o Produto Interno Bruto, toda a riqueza do que o país gerou num determinado período, normalmente é feito anualmente, e você dividir pelo número de pessoas, vai gerar uma renda alta, né? Já os emergentes, a tendência é que seja uma renda bem mais baixa. E nos subdesenvolvidos, aí é baixa mesmo, né? Sem nenhuma possibilidade. Os desenvolvidos apresentam um elevado padrão de vida. Então, a grande maioria maciça, sim, 90% da população, né? Com acesso a água tratada, tratamento de esgoto, educação, saúde, né? A construir, né? Um padrão de vida melhor. Já os emergentes apresentam um baixo, né, padrão de vida, e os subdesenvolvidos, então, nem se fala. Os desenvolvidos normalmente têm um alto desenvolvimento tecnológico, os emergentes têm um desenvolvimento mediano e os subdesenvolvidos uma grande dependência. Todas as vezes que eles precisam de algo com uma tecnologia um pouco mais avançada ou de um meio, né, eles precisam importar isso. Em relação às empresas, né, normalmente os países desenvolvidos são sede das grandes transnacionais, né, aquelas empresas que possuem filiais pelo mundo inteiro e são conhecidas no mundo inteiro, né, e os emergentes são aqueles que têm indústria e os subdesenvolvidos aqueles que normalmente têm pouquíssimas indústrias, porque a economia deles é baseada na exportação de matéria primária, ou seja, coisas sem muita manufatura, desenvolvimento, tecnologia, né? Então, normalmente, produtos agropecuários, né? Minerais, e coisas do tipo em que se explora e se vende esse tipo de material, ok? Um exemplo de cada um deles. De desenvolvidos, nós temos aí Noruega, Austrália, Estados Unidos, Alemanha. Emergentes, só para você imaginar aí, nós temos o Brasil, a Rússia, a Índia, a China. Observa que todos quatro aí são membros dos BRICS. Os subdesenvolvidos, né, que são os pobres, né, Haiti, que fica aqui na América, Madagascar, Timor-Leste, Samoa, que são exemplos aí bem conhecidos de países com vários problemas sociais e econômicos. Aí nós temos aqui, né, uma diferença, né, que eu queria trazer para vocês entre o PIB, Produto Interno Bruto, que é a renda, tudo aquilo que o país ganha, né, com tudo que ele vende, né, tanto produtos agropecuários, indústria, serviço, né, e por outro lado você tem o IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano. Então, o PIB, né, seria o dado econômico e o IDH seria o dado social. Para ser considerado desenvolvido, ele precisa ter os dois dados positivos, né? Então, aqui, qual é o grande problema do PIB? Qual é o desafio do PIB? Se você pegar toda a renda de um país, né, que ele ganha, e digamos que seja no decorrer de um ano, se você pegar o produto interno bruto dele, da agricultura, da indústria, serviço, somar, vai dar um valor gigantesco, por exemplo, mas você pegar esse valor e dividir ele pelo número de pessoas, habitantes, população daquele país, você vai ter, por exemplo, a renda per capita, né? Ou seja, o PIB por pessoa, dividido pelo número de pessoas.
Esse número, se o país vende muito, exporta muito, tem uma economia relativamente desenvolvida, você vai chegar à conclusão que esse país tem uma renda por pessoa maravilhosa, o que nem sempre é verdade. Porque esse país, ele pode, por exemplo, distribuir mal essa renda, e essa conta, ela considera que todo mundo recebe a mesma coisa, o que não é verdade. Então, o PIB, ele tem a restrição de não dar um dado exato sobre a renda por pessoa. Então, um exemplo que eu vou dar para você aqui. A China. A China, ela é um dos maiores exportadores do planeta, né? De tudo que é coisa que você pode imaginar. Se você pegar o número, né, o PIB da China e dividir pelo número de habitantes da China, você vai entender que a China tem uma renda relativamente boa. O que, se você andar pelo país, vai perceber que não é bem assim. Você tem uma parcela da população que tem uma renda altíssima, mas você tem uma gigantesca parte da população que não tem acesso a essa renda. Então, a diferença social, a má distribuição da renda, ela é fundamental para você entender o país, né? Um outro exemplo típico é o Brasil, né? O Brasil é um país riquíssimo. O Brasil, ele tem aí, né, ele tem uma economia relativamente bem estruturada. O problema é que essa riqueza, ela é muito mal distribuída entre os brasileiros, né? O que gera, então, uma parcela da população milionária e uma grande parcela da população na miséria, né? Um outro exemplo muito típico também é a Arábia Saudita. Como a Arábia Saudita é um grande exportador de petróleo, o PIB dela é altíssimo. No entanto, ela tem uma parcela da população que vive na miséria extrema. Então, resumindo, o PIB é um importante dado para mostrar a economia daquele país, mas ele sozinho não vai dizer para você se esse país é rico ou é pobre. Em contrapartida, você tem o IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, que é um dado, né, que é coletado pelo PNUD, que é uma agência dentro da ONU, né? Essa agência da ONU, ela mede, né, a qualidade de vida das pessoas nos países, né? Não só com a renda, não só com o PIB, né? O que ela pesquisa? A questão da saúde, então ela vê expectativa de vida, ela também usa nessa equação para chegar a esse número a educação, então a média de escolaridade das pessoas daquele país e também a renda por pessoa. Então, pegando saúde, educação e renda, ela chega a um índice que vai mostrar um pouco a situação daquele país, né? Aqui mostra um pouco melhor, né? O que seriam esses três pilares do IDH? Seria a saúde, que é a expectativa de vida média de um cidadão daquele país, o conhecimento dele, que é a média de anos de estudo comparado aos anos, né, esperados de escolaridade, e por último a renda bruta per capita daquela pessoa. Então ela leva em consideração tudo isso. Então observa que se a renda bruta de um país é alta, mas uma grande parcela da população não tem acesso à educação, né? Acaba não tendo uma expectativa de vida muito alta por não ter qualidade de vida, alimentação, saúde, acesso, né, aos serviços de saúde, vai mostrar um IDH baixo. Então, o IDH, ele é fundamental para você entender se o social, se a questão, né, de qualidade de vida daquele país está funcionando ou não. Então aqui eu trouxe um exemplo bem bacana para você entender melhor. Peguei aqui dois países, né? Peguei emprestado da internet do meu colega Murilo. Dois países aqui.
Uzbequistão, que é um país ali que fica próximo, né, do Cazaquistão, da Rússia, e o Sudão, que é um país africano. Observa que a renda, né, que é a renda per capita, né, que é pegando o PIB e dividindo pela população, os dois países têm a mesma renda. Ou seja, a média aí da renda das pessoas desses dois países é de $2.000. Porém, quando você pega a questão da expectativa de vida, observa que no Uzbequistão a expectativa de vida é de 65 anos. Razoável, né? Já, por exemplo, no Sudão, ela cai para 55. Então, isso mostra que no Sudão a qualidade de vida, acesso à alimentação, saúde, é bem mais deficiente. Quando você vai para a taxa de alfabetização, aí você vai se escandalizar de vez, porque o Uzbequistão, ele tem praticamente 100% da população adulta alfabetizada, enquanto, por exemplo, o Sudão só tem 40% da população alfabetizada. Fazendo uma equação, a continha que se faz para calcular o IDH, nós temos IDH Uzbequistão 0,7 e nós temos o Sudão 0,5, ou seja, uma diferença relativamente grande. Então observa que o IDH, muitas vezes, ele mostra muito mais a cara do país do que o PIB, né, do que a renda das pessoas, que muitas vezes pode mascarar uma situação que não é real, né? Então, nós temos aqui, lembrando que o IDH, ele é um número, uma escala que varia de 0 a 1. Então, quanto mais próximo de 0, pior são as condições de vida daquele país. Quanto mais próximo de 1, melhor é a situação daquele país. E aí, nós terminamos aqui, né? Então, quais são os pontos aí que você não deve esquecer para nossa provinha, para nossa avaliação da semana que vem? Diferenciar países desenvolvidos, subdesenvolvidos dos em desenvolvimento ou emergente, saber a diferença entre um PIB e um IDH, porque é isso que vai fazer a diferença na hora de considerar um país rico ou pobre, desenvolvido ou subdesenvolvido, né? Então é importantíssimo. Além disso, eu sugiro a vocês, né, que leiam, quem não conseguiu a tempo fazer isso, assistam as videoaulas lá no Google Sala de Aula e leiam as unidades 4, 5 e 6 que tratam desse assunto, né? E façam essa análise, né? Quem já leu, né? Vale a pena dar uma relida, uma revisada, para que vocês possam ir bem nessa avaliação. Mas antes de ir bem na avaliação, para que vocês tenham conhecimento, porque o conhecimento é a chave para o futuro. O conhecimento é aquilo que vai trazer para você uma qualidade de vida melhor, né? Tanto que a taxa, né, de alfabetização e a quantidade de anos de escolaridade, inclusive faz diferença no IDH. Então, a escolaridade, ela faz uma diferença enorme na vida da pessoa, tanto em relação à profissão, em relação à vida mesmo econômica, material, mas principalmente em relação à sua autoestima. Você se sentir uma pessoa politizada, bem informada, né, uma pessoa capaz, isso com certeza faz uma diferença enorme na nossa vida, na nossa autoestima. Por isso eu desejo a você que o conhecimento seja o seu grande objetivo. Um beijo, um abraço, fiquem com Deus e até semana que vem.